Pessoal, José Boto desceu a lenha no elenco do Flamengo e o clima não é dos melhores lá no time rubro-negro. O que está acontecendo, pessoal? José Boto disse que os jogadores não souberam aproveitar a liberdade que Felipe Luiz dava aos jogadores. E eu digo isso, que os jogadores estavam indo no carnaval, saiu informações aí que tinha muita birita rolando entre certos jogadores aí. E mesmo assim, o Felipe Luiz estava escalando esses jogadores. O José Boto botou isso na cara deles, falou que nunca tinha demitido um técnico antes e que ele era o próprio Boto era culpado, a diretoria era culpada e o elenco são culpados. E disse mais, disse se alguém quiser aumento dentro do Flamengo, vai ter que comer a bola dentro de campo, assim como o Arrascaeta fez e conseguiu valorizar seu salário mensal. Além disso, ele falou que no próximo treinador, o treinador atual, que vai ser Leonardo Jardim, toda essa questão de liberdade vai ser muito mais controlada. Vamos entender o que ele falou. Vou falar aqui um pouquinho do que ele falou aqui. Mas antes, fala meu parceiro e minha parceira rubro-negros. Se você é novo por aqui, se inscreve e dá o like aí. Ajuda aqui o Flanalítico. Flanalítico é novo aqui pelo YouTube. Então, a única coisa que eu tô te pedindo é para você se inscrever e dar o like. Você tá ajudando demais aqui o Flanalítico. E eu já agradeço demais de antemão. Muito obrigado mesmo, beleza? Então agora vamos seguir aqui com o que ele falou, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela maior para vocês. Que aí eu vou falando aqui, ó. Sou eu, vocês e a diretoria também. Porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Felipe. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade. Isso daí eu concordo com o Boto, tá? Até essa parte aí eu concordo demais com o Boto. Porque se você dá liberdade a outra pessoa tem que saber te respeitar e também utilizar a liberdade com sabedoria. E aí depois, talvez no futuro, por mais controle que tem ali do elenco, e aí os jogadores, mas eu não vou ter que concentrar, mas eu não quero concentrar, eu quero ficar com a minha família. E aí ficar nesse lero-lero, mas só que eles pecaram lá atrás. E aí você restringe por conta justamente de alguns. Alguns vacilando e todo mundo ali do elenco vai se lascar. Vamos continuar aqui. E alguns de vocês abusaram da liberdade que o Felipe dava. Foram irresponsáveis. Declaração forte, né? Aos jogadores que estão putos porque acham que deviam ter salários mais altos, o único caminho que tem para isso é o que a Arrasca fez, que estava puto ano passado porque queria a renovação, a meio do ano e entregou em campo e mostrou que merecia. Inclusive, a Arrascaeta teve o salário aí praticamente dobrado, né, pessoal? O salário do Arrascaeta praticamente dobrou. E aí? E agora chega o Leonardo Jardim, português. E o que eu achei engraçado que o Boto, quando ele chegou lá, chegou aqui no Brasil para ser diretor de futebol do Flamengo, ele falou que ia acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses. E a primeira coisa que ele fez como diretor foi justamente contratar um técnico português. A hipocrisia, né? Oh, pelo amor de Deus, cara. Como é que pode? Como é que o mundo dá voltas, né? E eu digo mais. Hoje já é dia 4. Dia 4 fechou a janela. Então, Boto, você tem que se ligar. Porque você falou que tá circulando um áudio aí que ele até negou que não é dele. Mas está dizendo aí que ele está sendo fritado internamente. É claro. Porque a responsabilidade não é só do técnico, não. Se você viu o elenco indo pra balada, indo pra carnaval, tomando, não é só o técnico que tem que cobrar. É o diretor de futebol também. E não só cobrar, aplicar multa. E você não o fez. Então é muito simples botar a conta no outro. Às vezes isso até é uma cortina de fumaça para justamente não criticarem o trabalho do Boto. Mas aí
que a gente vê o que acontece. Felipe Luiz foi demitido e aí a torcida foi direto no Boto e no BAP. Porque apesar da gente criticar o Felipe, a gente queria que o Felipe desse a volta por cima. O Boto a gente não tá nem aí, cara. Se é Boto, se é outro, eu quero que faça um trabalho bom. E até esse momento, ele fez 3 contratações, mandou um monte de gente embora, inclusive o Michael. Mandou o Michael de graça embora, sendo que o Michael tinha mais 2 anos de contrato. Podia pegar pelo menos um capilé, né? Não conseguiu concluir a venda do Alacian. E aí, Boto? Então a culpa é sua também. E não teve contratação de centroavante por culpa sua, que insistiu tanto lá no Caio Jorge, fez o passe de todo mundo aumentar. Ao invés de na moita conseguir ali negociar e não trouxe nenhum centroavante à altura de Pedro para tentar rivalizar com ele. Não trouxe nem um centroavante ruim, nem um bom. Não fez nada. Fez 3 contratações essa janela. Vitão, excelente contratação. Andrew, ainda tem que se provar, mas eu entendi que foi uma excelente contratação. E Paquetá, a maior transação da história, ele tem que se provar ainda, mas eu entendo também que foi uma grande contratação. Então, nas contratações que você fez, Boto, na análise do Flanalítico, você acertou. Mas você errou em outros lugares. Por exemplo, se você já sabia que o Cebolinha não quer renovar, que ele deixou claro isso na última declaração dele, já tinha que trazer mais um ponta esquerdo. Não é? Ou não? Ou o Flanalista está fazendo besteira? Falando besteira. Tinha que contratar um centroavante. Acho que essas principais carências do elenco do Flamengo hoje. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa declaração aqui do Boto, pessoal? O que vocês acharam da declaração do Boto aqui? O que foi falado? Mas agora vamos virar a página, né? Porque agora é Leonardo Jardim, já fez o primeiro treino hoje na quarta-feira. Então vai ter quarta, quinta, sexta. Mais 2 treinos aí para ajustar para a final do Carioca no domingo. Beleza? Domingo, final do Carioca. Jogo único contra o Fluminense. Depois tem Botafogo, Cruzeiro e Botafogo. Inclusive o Cruzeiro, dependendo, pode estar até como com o Felipe Luiz de técnico. Olha que doideira. Leonardo Jardim no Flamengo e o Felipe Luiz talvez vá para o Cruzeiro. Porque o Felipe Luiz ainda não consegue ir para a Europa. Ele tem que fazer o curso ou completar mais tempo sendo técnico para conseguir a licença para atuar na Europa. Beleza? Então, Boto, o recado que eu tenho para te falar é o seguinte. A minha opinião, não sei se é a opinião de você que está escutando aí, deixa a sua opinião nos comentários. Para mim, o maior culpado disso é você, Boto, que não cobrou os jogadores, que não deu multa nos jogadores, que não contratou um centroavante, que talvez pudesse ter contratado um cara para a ponta esquerda. Não é? É o que tá faltando ali no Flamengo hoje. Tá faltando isso. E agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. O José Boto está tomando pressão por justa causa. Por justa causa. Porque é muito fácil ser todo pomposo, chega no Flamengo, fotinha pra lá, fotinha pra cá. Mas e o trabalho sério? E o que você disse que iria trazer jogadores que ninguém conhecia, mas ia jogar muita bola? Porque até agora você não fez isso. Porque você contratou um centroavante, um zagueiro no Brasil por 10 milhões de euros. 26 anos. Isso é uma baita contratação? Pagar 10 milhões de euros num zagueiro? Para mim não é. Agora, se você pagasse 4 ou 5 milhões de euros num baita zagueiro, aí sim, palmas para você. E pagou 42 milhões de euros no Paquetá. Então, só tirar o dinheiro aqui do bolso e tacar, a Deus dará, todo mundo faz. Marcos Braz faz,
qualquer um faz. Contrata qualquer um. Me bota aí como diretor de futebol que eu negocio os caras por 40 milhões de euros, 30 milhões de euros, 20 milhões de euros. Aí é mole. Mas é a contratação top de linha de 10, 15 milhões de euros de um atacante. Ou de 5 milhões de euros de um lateral, de um zagueiro. É isso que a gente tem que analisar também. Então, Boto, ao invés de tentar responsabilizar os outros, se responsabilize primeiro. Ah, mas eu falei, eu também. Aqui, ó. O Boto falou. Sou eu, vocês e a diretoria também. Mas ele tá falando o eu ali e já fala deles. Botou, ó. Sou eu, vocês e a diretoria também. Porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal de Felipe. E se ele estava tendo uma liderança liberal, por que você não analisou isso, viu que estava sendo errado e corrigiu? Então, você tinha que ter falado uma liderança mais liberal do Felipe e minha. Porque se você permitiu, você tem que deixar. Você também participou. Então é muito fácil só falar, beleza? Eu quero saber a sua opinião, beleza? Deixa aí sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa moral pro Flanalítico e eu quero saber a sua opinião. Escreve aí pra saber a sua opinião. Tamo junto e saudações rubro-negras!